Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jonathan. Tenho compartilhado aquilo que eu tenho vivido na minha caminhada com Deus, naquilo que Deus tem me despertado para ver. E a intenção do meu canal é transbordar isso na vida de vocês, aproximar vocês do Criador, dos planos dele, sabe? Edificar a fé de vocês cada vez mais. E, bom, no vídeo passado a gente falou sobre buscar fontes em outros caminhos, né? Sendo que Jesus é a nossa fonte para tudo, Cristo é o caminho que devemos andar e seguir para resolver tudo que a gente precisa, todo alimento, tudo que a gente necessita está nele, né? E aí a gente falou sobre o rei Oséias, que era um rei que decidiu não andar pelos caminhos do Senhor. Então ele decidiu adorar outros deuses, criar altares idólatras, postes, né? Enfim, adivinhações, e ele decidiu seguir por outro caminho. E hoje, algo que Deus trouxe para compartilhar com vocês é para falar sobre pessoas, sobre nós mesmos, que decidimos caminhar com o Senhor, obedecer os mandamentos dele no caso, mas que muitas vezes com o nosso tempo corrido, conforme vai passando os anos e os meses com essa caminhada, nós esquecemos de colocar o Senhor no centro de tudo, né? E o rei que eu queria trazer hoje como exemplo, que Deus me deu como direcionamento, é o rei Asa. Então ele se encontra a passagem lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 14. São 3 capítulos que falam sobre esse rei. E eu queria começar sobre o capítulo 14, que é logo o primeiro, sobre o versículo 2, que ele já começa falando assim: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Então, podemos ver que, diferente do rei Oséias, o rei Asa ele já começou o reinado dele destruindo tudo aquilo que era idolatria a falsos deuses, né? Tudo que o povo ele fazia para idolatrar outros caminhos, o rei Asa ele abominou e destruiu tudo. Então ele já começou pelo caminho do Senhor. E logo nesse capítulo vai nos contar sobre uma guerra que o rei Asa ele foi enfrentar contra um rei etíope. Eu deixei até anotadas algumas coisas aqui para não esquecer os números exatos, para a gente entender a profundidade disso. Então, a Bíblia vai falar aqui que Asa tinha um exército de 580 mil homens. E Zerá, que era o etíope que Asa ia guerrear, tinha 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Então, a gente pode ver que logo nessa batalha, o rei Asa ele já tinha um grande desafio, né? Era quase o dobro de homens de guerra que o rei Asa ele teria que enfrentar para vencer a guerra e tudo mais. E aí no versículo 11 e 12, conta que Asa ele clama ao Senhor, e eu queria ler ele para vocês. Então vai dizer assim, ó, versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Então a gente vê que Asa ele a todo tempo coloca o Senhor em primeiro, antes de tomar a decisão, antes de guerrear, antes de qualquer coisa, no momento ali de dificuldade que ele iria enfrentar aquela guerra, sabe? Então ele decidiu caminhar nos mandamentos do Senhor, seguir o que o Senhor falava, e quando surgiu algum problema, um levante, ele buscou ao Senhor primeiramente, sabe? E é isso que Deus quer conosco, nesse relacionamento com Ele, quer que a gente coloque Ele no centro de tudo, seja num problema, seja num projeto, seja em um sonho, seja o que for. No caso aqui era algo de uma guerra que o rei ia enfrentar, mas indiferente do que for, sabe? Tudo que a gente for criar, tudo que a gente for enfrentar, seja algo ruim ou seja algo positivo. Então construir um sonho é algo bom, mas a gente tem que enfrentar alguns desafios, conquistas, enfim. A gente precisa colocar o Senhor como o princípio de tudo, sabe? Orar, pedir orientação, recurso caso seja financeiro, ou pessoas que vão fazer parte daquilo, as pessoas certas para encaixar, sabe? Só que o que eu queria trazer como ênfase é um pouco mais para frente, no capítulo 16, para ser mais exato, onde o rei Asa ele traz algum outro desafio. Então, entre esse primeira parte, vamos colocar assim, dessa guerra para esse outro capítulo se passaram 30 anos ali aproximadamente, né? Então, depois de 30 anos de reinado desse rei Asa,
um rei de Israel, que era Baasa, invadiu o reinado de Judá, que era do rei Asa. E aí o que aconteceu? O rei Asa, ali naquele desespero, naquele momento, decidiu por conta própria procurar uma solução. E aí o que ele fez? Vou resumir aqui, depois até indico vocês lerem 2 Crônicas, capítulos 16. Então vai dizer que o rei Asa ele ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor, do seu próprio palácio, e enviou para o rei da Síria, pedindo ajuda para o rei da Síria. Enfim, o rei da Síria aceitou aquele valor, aquelas moedas, aquele ouro, enfim, e foi ajudar o rei Asa nessa guerra. E aí, por fim, deu tudo certo. O rei da Síria conseguiu resolver todo o problema, invadiu o reinado de Israel, houve todo aquele conflito, e no final o rei Asa ele ficou bem aliviado por ter resolvido aquele problema, sabe? Mas aí que vem um porém. No versículo 7 desse capítulo, ele vai dizer assim que o Senhor ele levantou um levita, um vidente, para falar com o rei Asa e mostrar que ele errou nesse ponto. Eu vou ler aqui para vocês. Então, 2 Crônicas 16, versículo 7 diz assim: Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Então a gente vê que o próprio vidente, ele traz a memória de Asa que, há 30 anos atrás, quando Asa ele foi enfrentar aquela guerra que a gente até citou, que eu sei anteriormente, Asa ele clamou ao Senhor primeiro e antes de decidir tudo, sabe? E Deus deu o livramento. Só que Asa passou tanto tempo caminhando com o Senhor, sendo fiel ao Senhor. A Bíblia não relata que Asa se desviou em nenhum momento, então ele foi fiel, assim como eu e você temos buscado o Senhor, temos dedicado nosso tempo ao Senhor, a se aproximar dele. Foi o rei Asa também. Porém, eu vejo que não só questão de se acostumar, mas conforme o passar do tempo, a gente acaba esquecendo muitas vezes desses detalhes, de colocar o Senhor em todas as coisas, sabe? Como o princípio de tudo, como a fonte de tudo, como a solução de tudo. Seja num problema, seja em um sonho, seja o que for, sabe? O rei Asa, ele cometeu esse erro de, ao invés de clamar ao Senhor, ele por si próprio decidiu tomar a decisão com os próprios braços. Então eu entendo que por tanto tempo de reinado, por ter enfrentado muitas vezes algumas dificuldades, já ter feito isso outras vezes, ele falou, eu vou reutilizar uma tática, uma estratégia que eu já utilizei antes, e esqueceu de pedir, de perguntar, de clamar ao Senhor antes de tudo acontecer, sabe? E, consecutivamente, o Senhor ele corrigiu Asa, ele trouxe ali um vidente para mostrar para Asa que errou. E eu vejo que é o Senhor muitas vezes nos ensinando, sabe? Em algumas ocasiões, como eu falei em outro vídeo, eu sou recente na fé, tenho aí 1 ano de uma caminhada verdadeiramente com Deus, vamos colocar assim, de buscar, de orar e tudo mais. E nesse 1 ano, em algumas ocasiões, me veio, como posso dizer, me falhou a memória de colocar Deus nos pequenos detalhes, sabe? Em coisas que eu ia planejar, em coisas que eu estava tentando construir, em projetos, e até mesmo em dificuldades familiares, amigos, enfim. Na correria, ou por muitas vezes a gente já tem enfrentado algo parecido no passado, alguns anos atrás, esquecemos de pedir a Deus um direcionamento, uma orientação, por muitas vezes achar que já temos a solução daquilo, sabe? E Deus, ele nos convida, ele é um pai amoroso, ele nos convida a colocar nele todo desafio, todo levante contra nós, porque ele é quem nos dá a salvação, ele é quem nos traz o livramento, sabe? E como eu disse no vídeo anterior, Cristo é a nossa fonte de tudo, sabe? De paz, de amor, de esperança. Então precisamos colocar nele tudo aquilo que vamos fazer. E prestar até atenção muitas vezes, porque nessa questão de tô buscando, tô orando, tô jejuando, tô indo pra igreja e tudo mais, a gente acha que Deus ele vai agir somente no sobrenatural, sabe? Esquecemos de colocar o nosso dia a dia no Senhor, nas tarefas do trabalho, nas tarefas da faculdade, nas tarefas que temos com nossa família, dentro de casa, e muitas vezes deixamos esse detalhe, sabe, passar, e Deus ele quer estar conosco, nos ajudar em todas as coisas, nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Já encaminhando para o final, se encontra no livro de Jó, capítulo 8, versículo
5 ao 7, né? E vai dizer assim: mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Então ele traz, eu acho incrível porque ele fala, né? Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor. Então Deus ele nos convida, sabe, a colocar ele em todas as coisas, em todas as dificuldades, em tudo aquilo que se levantar, o que das coisas, como eu falei, mais simples, das coisas mais complexas, seja, como eu disse, no trabalho, seja no seu relacionamento com os seus amigos, com família, seja no seu casamento, no seu namoro, seja no que for, sabe? Muitas vezes a gente acha que tudo se resolve com nossos próprios braços, ou porque a gente já passou por algo parecido, a gente já tem a solução daquilo. Ou o que acontece muitas vezes, eu nunca passei por isso, mas eu tenho um amigo, tenho um conhecido, tenho um familiar que já passou e ele vem me dizer aquilo que ele fez para resolver os problemas deles. E não é que Deus não usa outras pessoas, mas Deus nos chama para colocar Ele primeiro. Deus pode usar outras pessoas para nos ajudar, orientar, mas o Senhor, o Criador, Ele tem que ser a nossa fonte, nossa busca, o nosso clamor primeiramente nele, para que sim, aqueles que estiverem ao nosso redor, aquilo que vier até nós, seja o Senhor nos direcionando, e também para que o Senhor nos dê o discernimento para saber o que realmente vem do Senhor e o que não vem, sabe? Eu acho que muitas vezes acontece comigo até, de eu dar atenção para algumas coisas que acontecem ao meu redor e acabar esquecendo de ter esse discernimento de, pô, será que é Deus falando? Será que não é? E então, eu até falo que é uma continuação do vídeo anterior, porque acaba falando que Cristo tem que ser a nossa fonte para tudo, sabe? Nos pequenos, nas grandes coisas. E eu queria muito que você começasse a ter esse discernimento, sabe? Como Deus tem me mostrado, tem me dado, e eu oro muito para que Deus possa nos ensinar cada dia mais ter essa clareza, sabe? Daquilo que o Senhor nos traz e nos revela, para aquilo que são influências do mundo, para a gente conseguir discernir e conseguir cada vez mais viver a plenitude do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, em cada detalhe, que cada vez mais que a gente buscar ao Senhor, colocar o Senhor em tudo, mais conseguiremos viver a plenitude e a vontade dos sonhos dele, sabe? E, bom, não poderia encerrar sem orar, como nos outros vídeos, então se você puder fechar os olhos, tirar um momento reservado. Pai, eu te agradeço por esse momento, ó Pai, pela tua mensagem, pela tua palavra. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem nos ensinado a cada semana, a cada dia, coisas novas, de nos aproximar de Ti, ter um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Perdoa-nos por muitas vezes duvidar daquilo que o Senhor tem feito, duvidar dos seus planos, do seu tempo. Perdoa-nos, ó Deus, porque em algumas ocasiões nos esquecemos de colocar o Senhor no centro de tudo. Então venha, Senhor, nos dá clareza, nos dê discernimento daquilo que o Senhor tem falado conosco, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, mas principalmente através de nós. Visita, Pai, cada coração, visita cada casa que estará sendo impactada e alcançada através dessa mensagem, que o Senhor possa trazer renovo, clareza, direcionamento para cada dificuldade, para cada momento e para cada estação que cada um de nós estamos vivendo. Pai, obrigado pela tua graça, misericórdia, amor e paciência conosco, com cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso, galera. Espero que essa mensagem edifique a vida de vocês, aproxime vocês cada vez mais do Criador. Se abençoou você de alguma forma, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo. Alguns testemunhos têm vindo até mim, têm sido edificantes, sabe? Não só para mim, mas eu creio que os testemunhos também edificam aqueles que irão assistir. Então deixa aqui embaixo e espero logo mais estar de volta para trazer algo que Deus vai transformar as nossas vidas. Amém?